Estiver me ouvindo bem, escreve por favor. Sim, estou ouvindo, para a gente poder saber que está todo mundo ouvindo bem. Sejam todos bem-vindos. O pessoal do Instagram está chegando aí também. Santos de Jesus. Seja bem-vindo. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu quero que vocês escrevam aí. Sim, estou ouvindo. Para eu saber que tá todo mundo escutando bem a minha voz. Seja bem-vindo também aqui a Gislaine, que está chegando aqui pelo Instagram. Vamos compartilhar essa live com mais pessoas, dá um share. Aperta no aviãozinho aqui embaixo da live, na tela do Instagram, para poder mais pessoas ouvirem e também participarem aí desta live que é muito interessante hoje. Tá todo mundo me ouvindo? Eu quero que vocês escrevam, se estiverem me ouvindo, escrevam aí, sim, estou ouvindo. Quem estiver me ouvindo, escreve, sim, estou ouvindo, para poder saber que a mensagem está chegando para todo mundo. Cadê o pessoal do Facebook? Escreve para mim aí, estão ouvindo? Escreve para mim para poder eu saber que a mensagem está chegando até vocês também. Boa noite, boa noite. Boa noite, Lucinda. Tá me ouvindo bem, Lucinda? Boa noite, Fabi. Boa noite, Nena. O pessoal tá chegando aqui no Instagram. Sejam bem-vindos a mais essa live. Nós começaremos aqui em 5 minutos, então compartilhe aí com o pessoal para poder mais pessoas entrarem nessa live. Hoje o tema é muito interessante, nós vamos falar sobre como a quarentena pode causar ou pode piorar as varizes e vasinhos. Então, o pessoal do Instagram tá me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Se estiver me ouvindo, escreve aí, sim, estou ouvindo. Bacana, compartilhe com mais pessoas essa live aí, pessoal. Vamos compartilhar, vamos trazer mais pessoas para dentro aqui, porque é muito importante o tema de hoje, tem a ver com a nossa realidade atual que a gente vive, que é a quarentena. Vamos falar bastante sobre como a quarentena ela pode causar ou até prejudicar os vasinhos e as varizes, né? Então é um tema muito atual, que na verdade é um tema que eu confesso que não estava no script para a gente poder comentar. Mas eu fiz uma enquete no Telegram, né? Então no Telegram o pessoal votou e disse o seguinte, olha, para nós seria interessante a gente falar sobre quarentena, né? Não sobre o Covid, não sobre como o vírus age, mas falar sobre como a doença pode prejudicar a formação de varizes e vasinhos, tá ok? Nós vamos começar em 4 minutos, então vamos compartilhar com o pessoal aí, para mais pessoas poderem entrar e participar com a gente aqui. Chama a irmã no WhatsApp, chama a tia, manda aí para umas 2, 3 pessoas a live, que daí sempre no Instagram, compartilha aí com o pessoal para poder mais pessoas entrarem aqui na nossa live. Quem tiver dúvida já sobre varizes e vasinhos já pode mandar, pode escrever, que no final a gente compartilha e tira todas as mensagens. O pessoal tá mandando aqui mensagem para poder compartilhar a tela, né? Hoje nós temos uma novidade, que é o Fala Doutor. Não sei se você ouviu falar do Fala Doutor. Vou falar rapidamente aqui. O Fala Doutor é uma
é um projeto dentro do programa Libertando-se, onde acontece toda terça e toda quinta-feira, às 21 horas, nessa hora. Então amanhã, por exemplo, eu vou chamar a pessoa ao vivo para falar comigo, eu vou ver a pessoa vai me ver e a gente vai poder trocar uma informação. Pessoal do Instagram, tá me ouvindo? Eu quero saber se o pessoal do Instagram tá me ouvindo bem. Se estiver me ouvindo, coloca aí, sim, estou ouvindo. Por favor. Estão conseguindo me ouvir? O pessoal do Instagram tá me ouvindo? Ah, legal. Estão me ouvindo, então tá bom. Então vamos seguir. Então vamos lá. Vamos começar a falar aqui. Então sejam todos bem-vindos a mais essa live do programa Libertando-se. Eu sou o Dr. Emanuel Figueiredo, eu sou médico, cirurgião vascular e já atuo há 3 anos na área da fleboestética, que é uma vertente da área vascular no combate à doença venosa crônica, as populares e as indesejadas varizes e vasinhos. O programa Libertando-se, ele é um programa desenvolvido por mim para justamente poder levar informações relevantes, importantes e gratuitas para todas as pessoas a respeito de varizes e vasinhos. E esse programa ele vem num contexto em que muitas pessoas sofrem, na verdade todas as pessoas com varizes e vasinhos sofrem, quando elas não precisariam sofrer se elas soubessem como lidar com a doença, se elas soubessem como prevenir desde o início da doença, ou prevenir o retorno da doença após ter feito um tratamento, ou também ter feito uma prevenção para que a doença não piore até ela tiver uma resolução, até se fazer um tratamento. E durante toda segunda, toda terça, nós fazemos lives aqui ao vivo falando sobre a prevenção de varizes e vasinhos. Então o que acontece é que hoje o tema é um tema muito importante, é um tema muito atual, em que nós falaremos bastante sobre como que a quarentena ela pode influenciar no surgimento e também no aumento da quantidade de varizes e vasinhos. Então é um tema super atual, é um tema que está aí, nós estamos vivendo, né, esse momento da quarentena e nós estamos aqui hoje para poder falar de que forma a quarentena ela pode prejudicar, tanto para aumentar a quantidade de varizes e vasinhos ou mesmo para surgir as primeiras varizes e vasinhos. Então vamos lá, eu vou fazer uma introdução aqui, falar sobre a parte da quarentena, na influência da quarentena na doença venosa crônica. E quem for tendo dúvidas pode já ir escrevendo as dúvidas, aqui os comentários. No final eu vou ler todas, uma por uma, e vou comentar uma por uma para a gente poder tirar todas as dúvidas das pessoas que estão aqui participando com a gente hoje, tá ok? Então, dito isso, nós estamos vivendo hoje um momento muito delicado, né? Um momento muito importante da história da saúde do Brasil, que é a pandemia pelo Covid, né? Pelo coronavírus. O coronavírus ele é uma doença viral, como todo mundo já sabe, e ele é uma doença de alta transmissão. É uma doença que se transmite como vários outros tipos de vírus e ele tem uma grande facilidade de transmissão, principalmente devido às faltas de cuidados que nós temos muitas vezes no nosso dia a dia, certo? Mas a live de hoje eu não quero falar sobre coronavírus, entende? Eu quero falar sobre o que o coronavírus tem causado e como o coronavírus tem transformado a vida das pessoas. Como todo mundo aqui já sabe, é uma normativa
do governo do estado, da Secretaria Municipal de Saúde, das Organizações Mundial de Saúde, né, do Ministério da Saúde no Brasil, em que as pessoas devem permanecer em isolamento social. E é justamente esse isolamento social que eu quero falar hoje, né, a consequência do coronavírus e a influência desse isolamento social na formação e também no agravo das varizes e vasinhos. Então, de primeira mão, eu acredito que muitos de vocês, se não todos vocês, pensaram o seguinte, que havia aparecido alguma coisa nova e que o coronavírus ele também causava varizes e vasinhos, né? Talvez vocês tenham tido essa percepção, acreditando que seria isso, mas na verdade é o desdobramento da presença do coronavírus que realmente pode causar e prejudicar varizes e vasinhos a respeito do isolamento social. Nos dias de hoje, como é que as pessoas estão vivendo? Elas estão vivendo mais dentro de casa, elas estão vivendo mais nas rotinas do seu dia a dia, trancadas dentro de casa, sem ter muito contato social, sem sair muito na rua, certo? E o que isso gera normalmente, essa mudança de hábito, de rotina na vida das pessoas? Existem pessoas que lidam com isso de diversas formas. Tem gente que acha isso super bacana, entende? Ficar dentro de casa. Tem gente que consegue modificar os hábitos, né? Melhorar a qualidade de vida, consegue ter um melhor relacionamento dentro de casa, né? Convivendo com as pessoas, com os filhos, com os pais. Tem gente que se descobre muitas vezes de aptidões, né? Que antes mesmo não sabiam que eram capazes de fazer. Tem gente que adequa a questão de colocar assuntos em dias, né? Assuntos relacionados ao trabalho, às vezes é um trabalho que estava inacabado, e essa é uma grande oportunidade. Esse é o lado bom, né, de quem realmente vê a quarentena com bons olhos. Porém, existem aquelas pessoas em que a quebra da rotina do seu dia a dia, a rotina, por exemplo, de ir para o trabalho, de buscar os filhos em casa, acaba que isso causa um efeito muito ruim. Já existem pessoas com estágios de depressão em função de ficar tanto tempo em casa, exatamente. Então, muitas pessoas reclamam, né? A gente tem que trabalhar muito, tem que ficar muito tempo fora de casa, mas tem pessoas que já estão em estados bem depressivos, porque permanecem muito tempo de casa, simplesmente porque estavam desabituados a permanecer em casa. E quando você fala na questão da parte depressiva em si, as consequências desse estado é muito importante para poder formar ou piorar varizes e vasinhos. Uma pessoa que se sente depressiva nesse período de quarentena por permanecer dentro de casa, às vezes por deixar de fazer a rotina do dia a dia, por deixar de ter convívio social, por deixar de ver um amigo, de ver uma amiga. Tem gente, por exemplo, que mora na mesma cidade dos pais, mas não consegue frequentar a casa dos pais. Então isso gera um transtorno psicológico grande. E essa pessoa, ela acaba deixando de fazer rotinas impactantes, importantes para a parte preventiva de varizes e vasinhos. Um exemplo, por exemplo, são aquelas pessoas que tinham por hábito de fazer a atividade física regularmente. Então, quem aqui de vocês, mesmo dentro de casa, aqui na quarentena, tem por hábito parar ali meia hora do dia para poder fazer a atividade física domiciliar? Fazer um treino dentro de casa. E hoje em dia o que a gente observa é que isso, para algumas pessoas, virou uma rotina nova. Então antes, muitas pessoas tinham que se deslocar até uma academia, às vezes para fazer um parque, para poder fazer uma atividade física. Muitas pessoas estão fazendo isso dentro de casa, né? Então hoje tem nas redes sociais aí os influenciadores que dentro de casa eles fazem um treino e as pessoas acompanham dentro de casa também, em lives. Isso aí vira uma corrente do bem. Mas existem muito mais pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade física. Antes já não praticavam, agora na rotina da quarentena já não fazem mais nada mesmo, né? Só ficam em casa, muitas vezes somente assistindo televisão, às vezes, e com certeza também muitas vezes comendo, né, o tempo todo, e comendo de uma forma desregulada, de uma forma que não é recomendada,
né? E tudo isso acaba influenciando para aparecer ou para piorar varizes e vasinhos. E de que forma isso acontece? O primeiro fato é esse, da pessoa deixar de praticar a atividade física, né? E nós comentamos aqui em lives anteriores a importância de se fazer uma atividade física regular para a parte preventiva de varizes e vasinhos. E qual é a importância de uma atividade física? Simplesmente porque como você faz uma atividade física da maneira correta, né? E eu já gravei, tem lives, né? Os vídeos anteriores mostrando quais são os tipos de atividade física recomendada. Você estimula todo o sistema respiratório, né? Cardiocirculatório do organismo. Então, se você tem um problema de varizes e vasinhos, significa que você tem uma má circulação. E quando você consegue fazer uma atividade física regular todos os dias, você consegue, de certa forma, diminuir essa sua má circulação e, consequentemente, consegue melhorar o transtorno causado pelas varizes e também pelos vasinhos. Fato é que na quarentena, a maioria das pessoas elas acabam não praticando atividade física pela justificativa de que não pode sair de casa, que não pode correr o risco de se infectar com o vírus. Porém, hoje em dia existem várias formas de se fazer atividade física dentro de casa, né? Existem programas voltados para isso. Agora na quarentena ainda estão aperfeiçoando isso, tá? Para você poder substituir muitas vezes atividades de uma academia, de um parque, para você trazer isso para dentro da sua casa, para você praticar uma atividade física regularmente, mesmo dentro de casa, e assim você conseguir manter um padrão funcional de atividade física que vai te ajudar e te auxiliar na parte preventiva contra varizes e vasinhos. Quando a pessoa também fica dentro de casa, aquele estresse gerado dentro de casa, acaba que muitas vezes a pessoa ela acaba cedendo a vícios sociais maléficos, né, para as varizes e vasinhos. Um exemplo disso, por exemplo, são as pessoas que fumam, né? Então, o estresse gerado, aquela ansiedade, né, da pessoa permanecer muito tempo dentro de casa, da pessoa não ter o contato com a pessoa que gosta, fazer um churrasco, um evento social, a pessoa acaba se estressando. E muitas vezes, para muitas pessoas, a válvula de escape nessa hora é o cigarro. E o cigarro, né, a nicotina em si, ela é uma substância que potencializa várias doenças. Eu não conheço nenhuma doença que o cigarro não prejudique, né, que o cigarro potencialize a doença. E as varizes e vasinhos são apenas uma delas. Então, a pessoa que fuma, normalmente, ela tem 4 a 6 vezes mais chances de desenvolver varizes e vasinhos ou também até de piorar as varizes e vasinhos. Muitas pessoas, inclusive, que eu vejo no dia a dia, que têm estágios avançados de varizes, acabam que ela tem uma história pregressa de fumar. Existem também aquelas pessoas que não fumam diretamente, mas elas acabam fumando passivamente. Por quê? Dentro de casa, agora na quarentena, o que acontece? Muitas vezes tem aquele marido, né? O marido fuma. Só que por ter que ficar dentro de casa, esse marido muitas vezes ele não respeita, né, a convivência da esposa ali junto e muitas vezes fuma dentro de casa, né? Fuma ali dentro de casa e a esposa acaba tendo que fumar com eles. Muitas vezes, sem ela nem querer, ela acaba fumando. E isso é uma rotina que se estende muitas vezes não somente na quarentena, mas já acontece por vários e vários anos, é algo crônico, né? E, consequentemente, tanto o fumante ativo quanto o passivo, eles vão acabar sendo prejudicados para poder acontecer a doença. Não só a doença de varizes e vasinhos, mas também outros tipos de doença, né? Como as doenças arteriais, que é mais conhecida, por exemplo, infarto, derrame e assim por diante. Tudo bem? Sem contar que agora a quarentena há um grande desgaste e uma grande dificuldade socioeconômica. Então as pessoas hoje em dia elas estão sendo muito atingidas com o impacto econômico que a quarentena está trazendo. Então, por exemplo, os microempreendedores eles acabam sentindo isso porque a população simplesmente deixa de ir às ruas em função da quarentena,
E esse deixar de ir às ruas significa menos pessoas entrando no comércio, menos pessoas comprando, menos dinheiro circulando. E aí o que acontece? O microempreendedor, ele acaba sendo afetado por esse decréscimo, né, do dinheiro que entra na empresa. A pessoa, né, as pessoas de maneira geral, elas acabam ficando receosas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que é empregada, que trabalhava, ela corre o risco de ser demitida. Muitos já foram demitidos pelas empresas. Então o poder aquisitivo das pessoas diminuíram bastante em relação dessa quarentena. Os preços aumentaram dos produtos, então quem vai no supermercado, por exemplo, vê lá, né, os produtos. A gente foi comprar, por exemplo, ovos, a gente viu que teve um aumento aí de quase 70% dos valores da cartela dos ovos, né? Então, isso é algo que acontece com a maioria dos produtos do supermercado. Então, o poder de compra das pessoas reduziu muito, né, nessa quarentena. E quando a gente fala de vazios e vasinhos, como é que isso influencia? Influencia que muitas pessoas, antes da quarentena, elas tinham até o desejo de se fazer um tratamento, por exemplo. Muitas pessoas, elas tinham o desejo de adquirir produtos de prevenção, né? O que acontece é que, com a diminuição do poder de compra, as pessoas estão segurando os gastos e estão investindo cada vez menos na saúde, cada vez menos em uma alimentação saudável, ou seja, estão comprando aquilo que é mais barato, aquilo que é mais em conta, em detrimento de comprar aquilo que tem mais qualidade, que vai trazer saúde, que vai trazer uma alimentação saudável. Então as pessoas, por comerem mal, vão ganhando peso na quarentena. Quem aqui de vocês já sabia o peso antes da quarentena e já se pesou até hoje para poder saber quantos quilos já ganhou, né? Eu mesmo sou um desses. A gente voltou à atividade física, eu ganhei 1 quilo em relação ao peso do início da quarentena, tá certo? Muito em função de quê? De permanecer dentro de casa, que naturalmente você acaba se alimentando de uma forma menos cuidadosa, come lanche, toma muito refrigerante, né? E isso, se a gente não tomar o cuidado, não se policiar, a gente acaba descuidando de verdade e paga um preço muito grande. Afinal de contas, a obesidade, como eu já disse em um outro vídeo, né, aqui do programa Libertans, ela é um fator de risco também para poder piorar e também para poder surgir as varizes e vasinhos, já que quando a pessoa ela tem uma obesidade, um sobrepeso, ela fica no estado de inflamação sistêmica maior. Isso mesmo, literalmente, a pessoa que tem sobrepeso, ela é uma pessoa inflamada, né? E é por esse motivo, muitas vezes, só abrir um parêntese, por essa inflamação intensa presente na obesidade, que a obesidade é um fator de risco para o coronavírus. Então, as pessoas que vão para estágios mais graves, até em óbito devido ao coronavírus, são pessoas com obesidade, porque a obesidade causa um processo inflamatório intenso, né? E por esse motivo também prejudica as varizes e vasinhos, tá ok? Sem contar que a pessoa que tem o poder de compra reduzido, ou seja, aquela pessoa que ela se vê na situação econômica complicada, ela é uma pessoa muito mais estressada, uma pessoa que não está tranquila. Consequentemente, a pessoa que está nessa condição, geralmente, ela se alimenta mal, ela se entrega aos vícios sociais, ela é uma pessoa que não vai fazer atividade física, tá certo? Então acaba que ela fica exposta a muitos fatores de risco para poder aparecer ou piorar as varizes e vasinhos. Se essa pessoa for uma mulher, por exemplo, aí que a situação fica ainda mais grave. Por quê? Porque a mulher em si, como já disse anteriormente também, ela possui a influência hormonal. Então existem os hormônios que só atingem a mulher. Hormônios do tipo da menstruação, da gravidez, que são hormônios que acabam prejudicando para poder aparecer ou piorar as varizes e vasinhos. Então, reparem que existem várias situações, muitas vezes que a gente nem se toca, que a gente não observa, que fazem com que piorem as varizes e vasinhos neste período de quarentena, tá ok? Então vamos dar uma olhada aqui na parte
pessoal que está participando com a gente pode mandar suas dúvidas, vamos comentar uma por uma. A Vânia está falando que ela não fuma, mas ela se cuida bastante. É isso aí, tem que se cuidar mesmo. Não só a questão do cigarro, mas também toda a qualidade de vida, alimentação, dieta, atividade física. Elica está falando, sei também que algumas atividades aumentam as varizes. Olha, Elica, eu não sei se você participou da live, eu acho que foi a live número 5 que eu falei sobre a relação entre a atividade física e varizes e vasinhos, né? Então existem sim alguns tipos de exercícios que, quando praticados, eles podem piorar as varizes e vasinhos. Quais atividades físicas, por exemplo, podem piorar as varizes e vasinhos? Atividades físicas relacionadas a um esforço físico muito intenso em membros inferiores, né? Quando a gente fala de varizes de membros inferiores. Então, por exemplo, quando você vai na academia e vai fazer um treino específico para malhar membro inferior, você coloca muita carga ali e fazendo muito esforço, acaba que você tem chance sim de piorar as suas varizes e vasinhos. Então, qual é a orientação para poder se prevenir a formação de varizes e vasinhos e sem deixar de lado uma atividade física regular? É você praticar atividade sem muito esforço nos membros inferiores. E quais são essas atividades físicas? Geralmente são as atividades aeróbicas, né? Então você faz uma caminhada, uma pedalada, natação, são atividades que você pratica e que você não coloca tanto esforço no membro inferior, tá certo? E esse esforço que você poupa ao membro, você poupa também a doença de expandir ou de piorar, ok? A Vânia está falando, no meu caso é hereditário e sobrepeso. Então, Vânia, você tem 2 fatores de risco para poder piorar as varizes e vasinhos. O fator hereditário realmente é um fator muito forte. E eu falei sobre fatores de risco para a formação de varizes e vasinhos, eu acho que foi na live número 2, se eu não me engano. E que eu disse lá, existem vários fatores que podem causar varizes e vasinhos, né? Os fatores principais quais são? O fator hereditário, ou seja, se você olha para sua mãe, para o seu pai, para sua irmã, para sua tia, né, para sua prima, e vê que elas têm varizes e vasinhos, você tem 72% de chance de também vir a ter varizes e vasinhos, simplesmente pelo fator hereditário. E existem alguns colegas vasculares que dizem o seguinte, simplesmente por você ter fator hereditário, só por você ter história na família de varizes e vasinhos, você é uma fortíssima candidata de ou desenvolver varizes e vasinhos ou de evoluir para estágios mais graves da doença. Existem autores que dizem o seguinte, se você não tem história na família, você tem muito pouca chance de vir a ter varizes e vasinhos. Mas eu acredito o seguinte, que independente, o fator de risco, ele é o fator hereditário, ele é um fator importantíssimo para você vir a ter varizes e vasinhos, importantíssimo. Mas se você, mesmo não tendo ele, se você não cuidar do seu estilo de vida, da sua rotina, de hábitos do dia a dia preventivos, de uma maneira sistêmica, bem feita, para você ter resultados, fatalmente lá na frente você pode vir a ter varizes e vasinhos. Então, se por exemplo, se você diz que tem fator hereditário e também tem sobrepeso, então você tem o fator hereditário, o sobrepeso e o fator hormonal. Você tem 3 fatores importantíssimos. E se você ainda trabalhar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, você vai estar exposta a quase todos os fatores de riscos que podem levar à formação de varizes e vasinhos. E não é para você se assustar, é simplesmente para você poder saber que a prevenção para você é importantíssima. Não sei se você já tem varizes e vasinhos, mas você é uma forte candidata de vir a ter ou de ter varizes muito graves se você não souber como lidar com essa doença. Simplesmente por estar expostas a muitos fatores de risco, tá certo? Então, se cuide.
Elica está falando, no meu caso é hereditário, tudo começou com 16 anos, os vasinhos. Como eu já disse, eu comentei outro dia também numa live, dizendo o seguinte, que a doença está aparecendo cada vez mais precoce. Então eu tenho observado que pessoas, literaturas de 30 anos atrás, literaturas de 5 anos atrás, descreviam que a doença aparecia com pessoas a partir dos 30 anos, 40 anos de idade. Hoje o que se observa é que, na verdade, essa doença ela acontece em pessoas cada vez mais precoces. Eu já observei casos de vasinhos em crianças de 14 anos. Não sei se é criança, se é adolescente, né? Mas muito jovem. Então aqui ela está dizendo que com 16 anos ela já tinha vasinhos, tá certo? Eu não sei como é que está a sua situação hoje. Se você tem mais vasinhos, se formou varizes. Mas o fato é que a doença está aparecendo cada vez mais cedo. Nas mulheres principalmente, porque nas mulheres tem muita questão do hormônio, né? Então as mulheres cada vez mais cedo estão menstruando e o hormônio da menstruação ele influencia demais. Eu falei muito sobre hormônios, acho que foi na live número 4, em que nós falamos sobre a terapia anticoncepcional e a influência dos hormônios na menstruação, tá certo? Até minha mãe está online aí. Minha mãe tem varizes e vasinhos. A gente fez tratamento com ela, né, para poder tratar as varizes e vasinhos e agora a gente vai finalizar o tratamento dela e ela tem que fazer a parte preventiva. É um exemplo, por exemplo, da parte de hereditariedade, né, em que a pessoa, eu tenho histórico na família, por exemplo, de varizes, né, e de vasinhos. Então eu tenho que me prevenir, fazer toda a parte preventiva para eu poder também não ter varizes lá na frente. No homem é uma situação até um pouco mais diferente. Geralmente no homem não dão tantos vasinhos. Já dão varizes calibrosas, com comprometimento de safena, aquelas varizes internas que podem dar ferida, mancha na pele. Então por esse motivo a gente tem que se cuidar, tá certo? Ele está falando, comecei a fazer academia e mesmo com pouco peso notei que aumentou. É isso aí. Então o fato é que varia de pessoa para pessoa. Tem gente que às vezes pega um pouquinho peso, como ela disse, e já nota o aumento, anota não só o aumento visual das varizes e vasinhos, mas aumenta também o aumento tem gente que tem mais sintomas, né, quando faz uma atividade física mais intensa. Só tem os vasinhos, né? Então o que acontece? Mas muitas vezes assim, o fato de você ter vasinhos, muitas vezes pode significar que por debaixo desses vasinhos podem existir vasos muito maiores, vasos que realmente alimentam e formam esses vasinhos. Eu já vi casos de pessoas que anos e anos tentam fazer tratamento de vasinhos e não resolvia, fazia tratamento e voltava tudo de novo, simplesmente porque por debaixo dos vasinhos tinham veias muito maiores e veias que nem eram visíveis, causando aqueles vasinhos. Então ela podia ficar uma vida inteira fazendo tratamento para vasinhos que realmente não iriam resolver, não iriam dar o resultado, ok? Pessoal aqui do Facebook. Pessoal do Facebook hoje está mais tímido, não quer falar tanto. Então, pessoal, o que vocês querem saber mais da parte me fala para mim a rotina de vocês da quarentena. O que é que vocês estão fazendo na quarentena de vocês, dentro da sua casa, relacionado à atividade física, dieta e também com seus cuidados de hábitos sociais. Você tem feito comido bem ou tem comido mais porcaria, né? Mais alimentos não saudáveis? Você tem praticado atividade física mesmo dentro de casa ou não? Você tem permanecido mais tempo estressado dentro de casa? Se você fuma, aumentou a quantidade de cigarro que você fuma? Conta pra mim aí.
Tem gente falando que tem trabalhado normalmente, né? Tem pessoas que têm trabalhado normalmente. Eu também tenho trabalhado normalmente, dentro de casa, fazendo as minhas atividades em home office, né? Mas a rotina não para. O fato é que se você trabalha, né, muitas vezes tem que ter cuidado com o tipo de trabalho que você faz quando se fala a parte preventiva de varizes e vasinhos. Um dos motivos, né, de se formar varizes e vasinhos é a questão de você permanecer muito tempo sentado ou muito tempo em pé, dependendo de qual trabalho você exerce, né? Então existem pessoas, por exemplo, que ficam horas e horas sentadas, como é o caso, por exemplo, quem trabalha em escritório de contabilidade, pessoas que trabalham, por exemplo, sei lá, no cartório, na prefeitura, são pessoas que ficam horas e horas no dia sentado, né? E o fato de permanecer muito tempo sentado também é um fator de risco para poder a doença piorar ou para a doença poder aparecer. Então, para quem está trabalhando e permanece muito tempo em pé, muito tempo sentado, é importantíssima a utilização de medidas preventivas, né, como meia de compressão. E eu falei sobre meia de compressão na live, acho que foi número 2. Basta procurar aqui nos nossos vídeos que vocês vão achar falando sobre meia de compressão, que é um meio de prevenção importantíssima contra as varizes e vasinhos, tá ok? O hipotiroidismo também ajuda a piorar as varizes. O hipotiroidismo, ou seja, falta do hormônio da tireoide, não. Agora, o hipotiroidismo, ele pode levar a uma alteração no metabolismo, que aí sim, essa alteração no metabolismo pode prejudicar a formação de varizes e vasinhos. E qual é essa alteração no metabolismo que o hipotireoidismo causa? Então, a tireoide, ele é um hormônio, é uma glândula responsável pelo metabolismo do corpo. Ele tem uma participação nisso, ou seja, quando você produz muito hormônio da tireoide, né, no hipertireoidismo, o seu metabolismo acelera, o seu organismo fica mais acelerado, queima muito mais caloria, você fica muito mais agitado, soa mais, tá certo? Fica mais ansiosa. Ao contrário, quando acontece o hipotiroidismo. O hipotiroidismo, você produz menos hormônios, né, para você no seu organismo e ele fica no estado metabólico mais desacelerado. Então, o seu organismo no hipotireoidismo fica mais lento, né? Então, o que acontece é que quando você tem um organismo mais lento, um metabolismo mais desacelerado, você acumula mais gordura, tá certo? Então, no hipotireoidismo é muito comum, muitas vezes, as pessoas ganharem peso em função do hipotireoidismo. E o ganho de peso, sim, influencia diretamente na formação de varizes e vasinhos, principalmente se associado a outros fatores de risco, como ser mulher, estar menstruada ou grávida, tá certo? Uma pessoa sedentária. Então são fatores de risco que vão se somando. E o cálculo de formação de varizes e vasinhos é muito simples. Quanto mais fator de risco você estiver exposta por mais tempo, maior a chance de você ter varizes e vasinhos. O cálculo é esse. Ou tanto de aparecer as primeiras varizes e vasinhos, ou também de piorar aquelas que já existem. A Shirley chegou, boa noite. Pessoal, nós já temos aqui quase 41 minutos de live falando sobre como a quarentena pode influenciar no aparecimento e também na piora das varizes e vasinhos. Eu quero aproveitar aqui, pessoal, para poder falar para vocês do grupo de Telegram que nós temos do programa Libertando-se. O que é o Telegram? O Telegram é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp. Porém, somente no Telegram tem alguns recursos próprios dele, como poder compartilhar links, poder fazer enquete, você poder mandar artigos em PDF. Então ele é muito mais completo que o WhatsApp. E no Telegram
nós temos lá um grupo chamado Grupo Telegram do Programa Libertando-se. Lá eu coloco notícias sempre em primeira mão de novidades que acontecem na parte preventiva de varizes e vasinhos. Eu falo também sobre conteúdos exclusivos e interajo muito mais com as pessoas que estão no Telegram. Mas o Telegram são para aquelas pessoas e é gratuito, é de graça tudo isso. A única coisa é que no Telegram só ficam pessoas comprometidas de verdade com a saúde da prevenção contra varizes e vasinhos. Lá não é lugar para curiosos, tá certo? O que eu costumo dizer é o seguinte: quem quiser participar do Telegram, manda para mim um eu quero, manda um direct para mim. Pode ser uma mensagem pelo próprio WhatsApp, pelo próprio Instagram ou aqui no Facebook. Quero participar do Telegram. Eu vou te enviar um link para você poder entrar no grupo e é gratuito. Tá ok? Pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Já temos aqui quase 43 minutos falando sobre como a quarentena influencia na formação de varizes e vasinhos. Só lembrando que amanhã às 21 horas nós não teremos live. Nós teremos o Fala Doutor. O Fala Doutor, ele é um projeto dentro do programa Libertando-se, onde eu falo com a minha audiência, ou seja, eu chego e chamo uma pessoa para poder falar comigo. Eu vou ver essa pessoa e essa pessoa vai me ver. O detalhe é que o Fala Doutor acontece somente com quem está no Instagram. Então quem está no Facebook não participa, quem está no YouTube não participa. Só quem está no Instagram. E para participar é simples. Basta você entrar no Instagram às 21 horas, hora de Brasília. Eu vou estar lá e eu vou chamar uma pessoa para poder falar comigo toda terça e toda quinta-feira. Tá ok? Vamos responder aqui a última pergunta da Simone. Simone participando com a gente. Doutor, já fiz cirurgia de varizes. Inclusive tirei as safenas. Pratico exercício, que é corrida, mas continuo tendo vasinhos, mesmo fazendo as aplicações. Simone, muito interessante a sua pergunta. Na verdade, não foi uma pergunta, foi uma declaração, né? Foi aí ela fez abriu o jogo realmente do que acontece com ela em relação às varizes e vasinhos, tá certo? Isso é uma situação muito comum. Nós chamamos isso de recidiva da doença, ou seja, apesar de você ter feito um tratamento, a doença voltou novamente. E quando isso acontece, Simone, existem algumas coisas que devem ser levadas em consideração para ver por que estão voltando. O fato é o seguinte: primeiro, se você tem na família histórico familiar de varizes e vasinhos, você sempre vai ter a doença em você. Não existe você se livrar da doença uma vez que tem DNA. DNA não desaparece. Ponto final. Tá certo? Então, o trabalho de prevenção com você tem que ser para o resto da sua vida. Então, quem tem varizes e vasinhos, olha que tem pai tem, a mãe tem, ou o avô teve, você sempre vai ter 72% de chance de aparecer ou de voltar a doença. Então, a prevenção tem que ser para o resto da sua vida. Rotinas realmente poderosas de prevenção. Essa situação que você já fez cirurgia e voltou vasinhos, isso é muito comum. Existem casos de pessoas que fazem a cirurgia 3, 4, 5 vezes e ainda voltam às varizes e vasinhos novamente. E por que isso acontece? Porque depende de qual metodologia de tratamento foi feito em você, depende de quais tipos de cuidados você teve da parte preventiva, isso é, se foi passado para você alguma orientação da parte de prevenção, às vezes nem foi passado. Muitos colegas, eles não conseguem ou não sabem orientar adequadamente os seus pacientes, tá certo? E a prevenção é muito importante, como no teu caso, para não voltar, tá bom? Tem que analisar o teu contexto como um todo para poder ver se realmente a doença foi tratada de uma forma completa, se fez o diagnóstico preciso, o tratamento foi eficaz. Enfim, são vários tipos de fatores que podem levar a recidiva, ou seja, o retorno da doença, né? Às vezes nem o retorno, às vezes nem desapareceu tudo, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente poder dizer uma forma o que será que aconteceu para poder ter voltado, tá ok?
Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Essa foi mais uma live do programa Libertando-se. Eu agradeço a presença de vocês. Amanhã tem o Fala Doutor às 21 horas. Na quarta-feira tem outra live, tá certo? E nessa live de quarta-feira nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre varizes e vasinhos, ou seja, eu vou levantar aqui umas 10 crenças populares sobre varizes e vasinhos. Vou discutir uma por uma, falando uma por uma o que é verdade, o que não é, o que é parcialmente verdadeiro, o que é totalmente mentira, o que tem que ser desfeito, tá certo? Então eu vou falar sobre isso na quarta-feira, tá ok? E por enquanto então é isso. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Quem quiser participar do grupo de Telegram, manda para mim uma mensagem, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, manda um direct dizendo eu quero entrar no grupo do Telegram e eu vou enviar para vocês o link e é gratuito para vocês poderem participar. Só tem que ter muito comprometimento lá dentro, tá certo? No Telegram não tem espaço para curiosos, só para pessoas que realmente querem participar. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, um forte abraço e até breve.